Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele? Ele me ofereceu dinheiro para mim abortar. Que confiança eu posso ter nesse homem? O que ele pode fazer por esse Brasil? Você imagina a situação da produtora, um monte de gente do PT e todo mundo querendo responder e... Enfim, o Lula disse, olha, nós vamos fazer o que eu comentei com você. Eu quero abrir a Câmara e vou falar isso. Esta é minha filha Lulia. Ontem eu fui surpreendido no programa do meu aniversário com a mãe da minha filha tentando criar uma imagem negativa a meu respeito. A verdade é que quando eu comecei essa campanha para presidente da República, eu imaginei que o debate pudesse se dar no alto nível. Eu imaginei que o debate pudesse se dar no campo das ideias e não no campo pessoal. Eu não vou responder à mãe da Lulian, porque a Lulian não é resultado de um gesto de ódio. A Lulian é resultado de um gesto de amor num determinado momento da minha vida. No final, a campanha radicalizou de tal maneira que o medo do comunismo mobilizou empresários e trabalhadores no Brasil todo, e ainda mais não aceitando o apoio do PMDB, que foi um erro gravíssimo que o próprio Lula a vida inteira aponta como um erro grave, porque o PMDB ele tinha fácil os 3,5 milhões que a gente precisava ali para ganhar. Vendo hoje como as coisas estão tão conflituosas, né? E como não foram no passado, né? Exatamente, É uma cena histórica. Aquele segundo turno dividiu muito politicamente o país, né? E talvez o PT não aceitou o apoio do PMDB, que também ofereceu apoio contra o Collor. Talvez isso tenha sido bastante determinante naquela eleição. Agora, o Collor foi um fenômeno marqueteiro, não é? Quer dizer, ele é um factoide, ele foi um factoide, né? Como é que é? O caçador de Marajá. Aí eu acho que tem, mas é difícil você dizer que ele tenha sido construído pela mídia. Na verdade, ele sabe também aproveitar muito bem. Ele tem um investimento em pesquisa, talvez seja uma das primeiras campanhas eleitorais no Brasil que faz uso de pesquisa como depois se faz, pesquisa quantitativa, qualitativa, grupos focais, para construir o seu discurso. E ele meio que já usa o governo de Alagoas para começar a se tornar conhecido nacionalmente, a investir em relações públicas. Então, ele mesmo consegue se preparar para os meios de comunicação de massa. Professor Orlando, e como é que você vê o fenômeno Collor, né? Olha, o Collor me parece a primeira pessoa a se valer exatamente de uma atitude estritamente performática. E não me parece que foi acidental, não. Isso foi fabricado aos poucos e é provável que os marqueteiros tenham entrado nesta aventura. Portanto, creio que Collor precedeu as pessoas que fizeram a campanha com ele depois. Mas me parece assim muito feliz, não é? Infelizmente, me parece muito feliz que tenha dado certo. Agora, porque ele tinha essa inclinação marqueteira, não é? Primeiro, ele já tinha trabalhado em jornal, acho que trabalhou no JB, alguma coisa assim. Felizmente, não no período em que eu estava lá. Mas ele já tinha uma visão marqueteira, ele sabia se apresentar, manga arregaçada, com os músculos. Eu tenho a impressão de que tinha ali uma vocação de sedução. Não é? Tinha, mas eu acho que também deve ter representado muito nesse instante um bom momento para a performance. Eu digo não só aqui no Brasil, mas fora também. Eu acho que ele reflete isso. Por exemplo, o pessoal da televisão que trabalha com auditório, por exemplo, há traços no Collor que me lembra isso. Outra coisa também é assim, mais que qualquer um, não é? Até muito recentemente, o Collor aproveitava todas as oportunidades em público para fazer mais do que usualmente alguém faria nessa situação. Você lembra, por exemplo, pilotar o avião F-5? Isso. Ele usava camisetas, ele já presidente, ele fazia Cooper, fazia exercícios com jornalistas todos atrás dele, com camisetas com mensagens, que era o que ele queria passar naquele momento. Agora, é importante a gente dizer que na campanha de 89, houve uma preocupação de todos os partidos com essa questão do marketing. E o próprio PT vai fazer uma campanha que é lembrada como uma campanha muito rica em termos da comunicação política. Ele usava atores da Globo, ele usava jingles que eram feitos com uma mentalidade bem publicitária.
e sátiras com o próprio formato da Rede Globo. Foi muito bom aquilo que vocês mostram. Muito bom, muito bom. Bom, está na hora de fazer mais um intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, na pauta de hoje, a história das campanhas eleitorais no país. Professor Orlando, ainda o Collor, só para... Eu acho que Collor ainda é uma pessoa muito curiosa e merece ainda ser bastante estudada. E Collor já foi estudado, de certo modo, na UERJ, numa tese de doutorado, escrita por Cândida Flores, que elucida muitos aspectos do comportamento dele, não só durante a campanha eleitoral, como adiante, durante a presidência, em que, em parte, ele se perde, porque ele continua a insistir na performance erradamente. E aí nós chegamos à última fase eleitoral, que é 94. O PT fez uma das pré-campanhas mais bonitas da história das eleições e não pôde mostrar para o eleitorado, que foi antes da eleição de 94, as caravanas da cidadania. A campanha de 94 foi a campanha mais difícil da minha vida. Eu vinha de 89, de um sucesso total. Eu era apaixonado pelo Lula, meu amigo, pessoa que eu gostava. E então era uma campanha que gerou grande expectativa na militância, porque você com 40% dos votos era uma coisa muito forte. Ou seja, falar que vai ter golpe é no mínimo insensatez. Eu acho que vai haver um golpe no Brasil e esse golpe vai ser a grande maioria do povo brasileiro pela primeira vez eleger, sabe, um candidato democrático e popular para poder fazer as reformas estruturais que tem que ser feitas no Brasil. O Lula tinha perdido a eleição de 89, tinha feito as caravanas da cidadania filmando no Brasil inteiro. Eu não sei a que custo, mas presumo que é um custo alto. E os adversários do Lula, acho que o PSDB principalmente, não queria que, vamos dizer, não temeu pela ida das caravanas da cidadania para o ar. E impôs uma restrição na lei que impedia a exibição de imagens externas, sob a alegação de que, olha, vamos fazer uma campanha mais simples, mais direta, sem truques, não tem imagem externa. Então aquilo complicou muito a nossa maneira de pensar o mundo e trabalhar, porque a gente demorou muito a encontrar meios de burlar isso e fazer as externas aparecerem fora, imagem parada. A campanha de Fernando Henrique foi uma campanha, digamos assim, que tinha um desafio básico, que era colocar um intelectual empedernido, paulistão como ele, com cara de povo, né? Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. O Brasil precisa muito da força da gente. E o Nizam, que teve saques fantásticos ao longo da campanha. E aquele simbolismo, a linguagem da mão, do aperto de mão, né, foi recolhido exatamente da observação, das pesquisas que nós fizemos em diversos estados, exatamente para prever um enfrentamento de uma figura carismática popular, que era quem? O Lula, na época. E que tinha uma coisa notável na campanha dele. Quem não se lembra do Lula, lá brilha uma estrela. Era uma coisa espetacular. 94 é que nós temos temos o marketing usado plenamente pelo Fernando Henrique com o Nizam Guanais, não é? Se não me falha a memória. E ele próprio, usando todos o seu carisma e a sua experiência já como é que vocês... Essa campanha de 94 é um marco em termos dos gastos de campanha. Dos? Gastos. Ela é considerada a campanha mais cara até aquele momento. Então, mesmo 89 tendo tido toda essa efervescência do marketing como linguagem, em termos de dinheiro de campanha, 94 é que é a campanha mais cara. Não só o Nizam, mas a Propeg também trabalha o Fernando Henrique, é um pool de
publicitários, marqueteiros, num cenário que, na verdade, talvez não fosse tão necessário, porque o contexto político-econômico já dava uma vantagem muito grande para o Fernando Henrique. O fim da inflação, né? O plano real. Mas ali foi uma conjunção de fatores, que primeiro a própria legislação, ou seja, uma limitação ao uso de imagens externas, que era um golpe para a campanha do PT, que tinha preparado todas as caravanas da cidadania, com imagens filmadas no país todo. Então teve essa limitação legal que já... Do TSE, que favoreceu a campanha do Fernando Henrique. Uma campanha milionária, muito sofisticada, ou seja, dentro de estúdio eles conseguiram fazer uma campanha com uma qualidade de imagem, com uma poesia mesmo, do uso da música, das imagens, muito especial, uma campanha belíssima, certo? E além disso tinha todo o plano real como a base para o voto. Então era uma campanha fácil para o Fernando Henrique. Mas ele só com o plano real o Fernando Henrique conseguiu o plano real e o fim da inflação, não é? Sim, mas eu acho que sim. Isso aí foi decisivo que fosse. Mas também os métodos usados, a forma usada, realmente ajudaram muito o Fernando Henrique. Agora, me surpreende muito, não é? Como é que se obtinha recursos para fazer uma campanha como essa? Porque se vê que realmente ela foi milionária. E também surpreende o fato de que ainda hoje a gente não sabe ao certo como é que esses recursos são levantados. Não é? Isso não se fala muito, não é? E também, por fim, eu quero dizer que fiquei muito surpreendido com o que cobrou o Duda Mendonça. Parece que em torno de 5 milhões de dólares, não é? Eu achei isso uma quantia miserável. Eu supus que fosse muito mais. Pouco. É. E depois nós temos 98, Alessandra, né? Quer dizer, foi uma... O Brasil estava numa situação difícil, não é? E aí o que que... Em 98, a gente que estuda campanha, é uma não campanha. 98 é uma campanha que não teve ela teve pouquíssima repercussão na imprensa, ninguém dava notícia sobre campanha, a Rede Globo ignorou a campanha, porque na verdade essa campanha se decidiu antes, durante 97, quando durante o próprio mandato, Fernando Henrique passa a emenda da reeleição. Né? Então, na verdade, a possibilidade de se reeleger no cargo é que conforma toda a discussão. Em 98 você tem uma campanha esvaziada por essa questão da reeleição. Apesar digamos, da situação difícil que o país naquele momento... A situação difícil, na verdade, reforça o argumento conservador da continuidade. Ou seja, não, nós precisamos manter as coisas em time que está ganhando não se mexe. Exatamente os mesmos argumentos que a gente ouve hoje eram os argumentos usados em 98 para a reeleição de Fernando Henrique.